Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. Hoje trazendo as principais notícias do DEVA 11, que surpreendeu o mercado mais uma vez positivamente. Nós vamos trazer todas as informações aqui para vocês sobre o relatório gerencial, coletando aqui as principais informações. Mas antes de nós passarmos para o vídeo, peço para você que ainda não segue o nosso canal, possa seguir o nosso canal, comentar, curtir, como também fazer sugestões de conteúdo. Então vamos começar aqui com os principais dados, né, que a gente poderia considerar os destaques, né? Então, se nós olharmos o primeiro ponto, que é os dois últimos relatórios, que é março de 2024 e fevereiro de 2024, como nós podemos observar, o dividendo subiu 8 centavos por cota quando comparado com o mês anterior, sinalizando um excelente resultado. Além disso, o dividend yield teve um belo aumento, saiu de 1,5 para 1,6, o que significa um retorno de 191,93% contra os 187,22% do mês passado. Se nós olharmos o dividend yield, evidentemente ele acabou caindo. Como é que o dividend yield ele caiu? Se o dividendo ele aumentou, é porque a cotação ela subiu. Além disso, a duração dessa carteira passou para 2,7 anos, né? Proteção contra a inflação continua a mesma, né? A porcentagem da carteira indexada à inflação subiu, foi para 10,5%, uma excelente notícia, mas uma das informações mais importantes estão aqui, ó. A carteira de adimplentes subiu, saiu de 88,7 para 91,3, ou seja, sinalizando um excelente resultado. Evidentemente, como nós tivemos uma subida, mais uma vez aqueles cotistas mais afobados, eles acabam vendendo as suas cotas. Então nós temos mais gente saindo aí aproveitando essa pequena subida, certo? O que é bom para você que vai ficar posicionado, porque aí vai ter mais cotas no mercado e você vai comprar mais barato, o dividendo aumentando. Se nós olharmos do ponto de vista dos resultados, os resultados subiram. Em fevereiro foi 9,3 milhões. Este mês de março já foi para 10,1 e além disso ele reduziu as despesas drasticamente. Saiu de 801.602 para 548.544, ou seja, um excelente retorno, fazendo o dividend yield pular para 1,6, o dividend yield quando comparado à cota do mercado. Se nós olharmos do ponto de vista de composição desses rendimentos, nós podemos olhar, ele vem performando muito bem ali, tanto na correção monetária como nos juros diários. Se nós olharmos o dividend yield, ele vem crescendo aí, se nós olharmos, ele já vem crescendo desde novembro, né? Porque era 1,09, foi para 0,97 e depois ele subiu para 1,54, 1,50 e agora atingindo as máximas de 1,60, provavelmente caminhando em direção àquele belo dividendo de abril de 2023, quando ele entregou 1,78, porque quanto mais inflação, mais retorno este fundo ele permite. Se nós olharmos os status da carteira, nós vamos perceber que pagamentos em dia caiu um pouquinho, né? Era 50,6 e foi para 50,2, mas eu acho que o ponto mais interessante é esse, ó, é a carteira de inadimplentes, que era 11,3, o DEVA conseguiu diminuir para 8,7 e agora nós temos um grande número em pagamentos em prazo de carência, ou seja, ele conseguiu reduzir a quantidade de inadimplentes, que significa que pouco a pouco o fundo ele está conseguindo se livrar dos prejuízos, pouco a pouco ele está
conseguindo sair daquele cenário. Então, não tem como sair de uma vez, porque nós estamos no período de indecisão, se a inflação sobe ou se a Selic cai, né? Existe essa briga aí entre governo e Congresso, né? Então, é uma briga aí bem intensa, né? Principalmente devido à questão da desoneração da folha fiscal, porque o governo está querendo evitar essa desoneração para esses 10 milhões e parar no bolso dele, e já o Congresso não, quer que mantenha a desoneração para que esses 10 milhões continuem no caixa das empresas, né? Dando prosseguimento, se nós olharmos do ponto de vista da carteira, ainda mantém o mesmo perfil, né? 86,3% em CRI e 7,7% em FIIs, e ele ainda tem um belo caixa de 5,9%. Se nós olharmos a carteira em si, ela é uma carteira muito boa, porque ela vem entregando IPCA mais 10,5%, ou seja, ele é um fundo high yield, ele nunca enganou ninguém, ou seja, é aquele fundo que ele paga muito em cenário de inflação alta, dá um retorno astronômico, e em período de inflação baixa ele paga muito também. Mas claro, se é uma carteira muito arriscada, também significa que aqueles CRI que ele comprou são CRIs extremamente arriscados. Então, é uma carteira de quase high yield puro, porque até o CDI dele é mais 7%, ou seja, muito. Por ele ser extremamente agressivo e arriscado, ele tem 99% desses CRI protegido, ou seja, ele possui mecanismo de proteção desses CRI. Se nós olharmos os volumes negociados, evidentemente vem caindo, e isso é normal, porque diante da queda, boa parte daqueles cotistas, investidores CPF ficam com medo e eles começam a vender, mas a gente já percebe que essas quedas e volume de negociação já não são tão grandes. Por quê? Porque você já deve ter visto que até os grandes influenciadores já se desfizeram do EVA, né, para não ficar gravando o vídeo ali com aquela carteira vermelha, né, e na visão deles, eles acabam perdendo a credibilidade se ele mostrar ali um fundo imobiliário que ele acabou comprando e se deu mal. Então, ele aproveita, vai vender, os seguidores dele vão esquecer com o tempo, e para ele ficou muito bom, porque o que importa para ele é o dinheiro que entra com a visualização. A evolução da quantidade de cotistas, evidentemente que ela cai, né? Porque todo mundo está aproveitando esse cenário para cada subida se desfazer e comprar outro fundo imobiliário. Só que agora está num cenário bem ruim para você vender DEVA e comprar outro fundo imobiliário, porque o IFIX ele vem caindo consecutivamente. Então, se você vende ele para comprar outro fundo, você vai comprar outro fundo e você vai ficar no prejuízo, certo? Então, a evolução de cotistas está caindo e agora não é um bom cenário para vender fundo imobiliário e comprar outro, porque o IFIX ele vem caindo. O mercado, evidentemente, imediatamente já vem respondendo, né? O DEVA 11 melhorou, evidentemente as cotas começam a ser mais negociadas, começam a procura e, evidentemente, a cotação dele começa a subir. Começou o mês ali na casa de R$ 44 e agora está na casa de R$ 47, ou seja, nos últimos 12 meses, o prejuízo já caiu para 3,77, isso já foi grande, já foi de 20%, agora está 3,77, ou seja, o DEVA vem subindo, e quem se posicionou no DEVA recentemente está tendo uma alta na carteira de 7,13%, ou seja, quem aproveitou para comprar o DEVA lá no limite, lá no fundo do poço, onde já ninguém mais queria, comprou, já está com uma valorização na carteira de 7,13%. E quem ficou posicionado vem diminuindo aí o prejuízo, de forma que a valorização nos últimos 12 meses, que é uma queda de quase 20%, já está chegando em 3,77, ou seja, já já a valorização nos últimos 12 meses ela vai começar a positivar. É isso que você tem que ficar de olho no caso do DEVA 11, certo? O dividendo, o maior, né? Mesmo na crise,
ele continua entregando 14,62. Claro, esse 14,62 é porque as cotações desmoronaram, né? Porque se o DEVA ele tivesse na cotação dele lá antes da queda, esse dividendo estaria bem menor, certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje para vocês, trazendo notícias boas com relação ao DEVA, mas informando para você, se você está investindo agora, não tem nada de fundo imobiliário na sua carteira, não é hora de comprar DEVA. Mas se você já tem uma carteira bem consolidada e você tem aqueles 2%, 3% para você investir em algo arriscado para aumentar o potencial da sua carteira, o DEVA 11, quem sabe, seria uma alternativa, mas isso cabe você avaliar, porque cada um de nós temos um perfil, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abração para todos vocês. Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.